Fala, galerinha! Hoje é um pouco diferente, é uma responsabilidade muito grande também, né? Mas não deixa de ser sobre judô. A gente que já recebeu aqui grandes atletas, já recebemos grandes treinadores, e hoje a gente recebe o nosso André Mariano, que é o árbitro internacional, né? O nosso árbitro olímpico, que foi para as 2 últimas Olimpíadas. Então, tô até um pouco nervoso porque é difícil falar sobre arbitragem, é difícil falar sobre a carreira de um árbitro, mas desafio dado, vocês pediram e hoje estamos aqui com ele. André Mariano com vocês. Fala aí pra gente, se apresenta para quem não te conhece em casa, te conhecer melhor e poder te acompanhar, né? É importante demais acompanhar o André Mariano aí para vocês entenderem como é que é a realidade de um árbitro que chegou no nível máximo do judô mundial, que é a Olimpíada, Fiji, enfim. Fala aí pra gente, André. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui. É muito importante que as pessoas tenham uma noção do quão significativo é esse trabalho de arbitragem, de maneira especial em judô. Eu sou graduado em Educação Física, sou professor de Educação Física, é a minha profissão. Eu sou servidor público aqui de Brasília, na área do magistério público. Tenho um projeto público de judô na Secretaria de Estado da Educação, completamente gratuito para crianças, jovens, e também, dentro desse projeto, realizo um trabalho voluntário com adultos, veteranos e aqueles que se interessam em praticar judô. E também atuo e trabalho numa instituição particular que foi a minha escola de formação, né? O Colégio Marista, o qual eu entrei desde os meus 5 anos de idade e continuo até hoje. Então, são 48 anos de vida marista, destas 35 anos como professor. André Mariano que, como vocês viram aí, ele não só arbitra, né? Muita gente acha, às vezes, que o árbitro, ele só entra ali, veste o terno, entra no Shiaijo e vai arbitrar. André Mariano, além de arbitrar, é um cara que treina judô, é um cara que dá aula de judô, né? Como ele mesmo falou, dá aula no Marista, tem um projeto social. Então, fala pra gente também, André Mariano. Eu queria começar com essa pergunta, que eu acho que é a pergunta que a gente sempre começa, né? Como foi tua iniciação no judô? Bom, apaixonado por futebol, como a maioria das crianças da minha idade, e muito fominha de bola. Tinha um intervalo entre uma aula e outra, porque o professor pedia que eu fizesse os 2 horários. Nesse intervalo de mais ou menos 1h30, era o horário do judô. Então eu ia assistir os treinos de judô. E um belo dia o sensei me convidou para entrar e fazer movimentos básicos de cambalhota, rolamento, treinamento de quedas. E nesse dia era um dia bem recreativo, e ele acabou colocando uma bolinha no tatame. Aí foi uma maravilha, né? Juntou aquilo que eu amava fazer, gostava muito de fazer, com aquele ambiente que eu achei muito convidativo. Eu me senti à vontade em cima de um tatame. Eu me senti à vontade. Até porque você cai ali, é muito diferente de cair no asfalto, na minha época. Então caiu, não machucou, não ralou, tá tudo bem. Esse foi o meu primeiro contato. Depois de 1 ano e meio, 2 anos, foi que eu efetivamente continuei no judô. E onde foi, Mariano, que você começou o judô? Bom, eu comecei, esse meu primeiro contato foi no SESI, né, em Taguatinga. SESI de Brasília? Uma cidade satélite aqui de Taguatinga. E depois, em uma academia particular, onde o meu primeiro sensei me instruiu, me orientou para que eu continuasse no judô. E daí em diante, eu não parei mais. Faz quantos anos isso? Olha, faz muito tempo. Aproximadamente entre 8 e 10 anos, o primeiro contato, e de 12 anos em diante, começando, não parando mais. Estou com 53, então já tem um bom tempinho aí, ininterruptos. Os momentos, os prazos de parada foram aqueles causados por lesões. E quem é judoca vai entender muito bem. E até as cirurgias eram programadas para o período das férias, para não atrapalhar os treinamentos.
É legal falar sobre isso, que tem muita gente que fala assim, eu tenho 20 anos de judô. Aí tu vai olhar para a trajetória do cara, ele ficou 12 anos parado, sem treinar em casa. Aí treinou ali 8 anos, mas fala que tem 20 anos. Aqui nos meus cálculos, sei ser André Mariano aí, 43 anos ininterruptos, né? De não parar. Exatamente. Porque aí a parte das lesões aí a gente não controla, né? Aí Com não certeza. tem jeito. Aí não tem como consumir judô dentro do tatame, é só fora dele mesmo. Eu sei mais ou menos como é essa parte, é muito ruim, mas acho que todo mundo, ninguém sai ileso das lesões, né? Faz parte, mas eu acredito que os benefícios são muito maiores do que as lesões, né? O que o judô nos dá como caráter, como valores pessoais, profissionais, é muito maior do que perder um LCA, do que perder um manguito do ombro, né? É muito maior. Os valores do judô, eu acho que o judô te forma como pessoa, como cidadão e também como um atleta, né? Te tira do sedentarismo. E é isso. Cara, outra pergunta que eu acho que todo mundo queria saber é se você ainda treina judô ou só dá aula e arbitra. Muito bem. Eu tenho uma agenda semanal que eu procuro seguir através da atividade física, dos treinamentos, e isso me ajuda a dar o equilíbrio necessário que eu tinha até então para poder estar arbitrando dentro do tatame. Equilibrar nervosismo, ansiedade, uma série de fatores que envolvem o hábito na competição de judô. E claro que o treinamento de judô está contido nisso. De maneira especial, a prática de kata, que eu gosto muito também. E, e, e tenho muita. Eu gosto muito atualmente, acredito que seja pela idade também, eu gosto muito de fazer a parte de Newaza, a parte de solo, que o impacto é um pouco menor, ou seja, bem menor do que a questão do Tachiwaza. Mas a prática de judô, ela está presente. É fundamental um árbitro estar preparado. Ele tem que praticar judô. A gente comenta muito isso nas nossas clínicas, nas nossas sessões práticas, nos nossos workshops. Pode colocar o nome que você queira. O árbitro, ele tem que estar em constante atividade. Porque é tudo muito simples, Júnior, para mim. Você não consegue arbitrar, você não consegue conduzir uma ação se você não conhece. Se você conhece aquela ação, exemplo, você não vai dar um matê precipitado. Você vai deixar o atleta continuar até ele finalizar uma ação, seja em Newaza ou em Tachiwaza também. Então, eu acredito que o fato de você estar treinando, bom para a sua saúde, te mantém em forma física, você não se distancia do judô. Você iniciou a tua fala dizendo aqueles que só colocam um terno e entram para arbitrar. Infelizmente, nós temos muitos árbitros no Brasil assim ainda. E eu tenho que ser honesto comigo mesmo e com aqueles que sabem que eu são. Mas aqui é o momento, aqui é o canal ideal para dizer para esses, né? Saiam dessa zona que chamam de zona de conforto, e que de conforto não tem nada. Vocês têm que se movimentar, vocês têm que treinar. E quando a gente fala treinar judô, muitas pessoas ligam o treinar judô com o shiai. Sabe? Tem pessoas que não têm mais condições de encarar um shiai, uma competição. Não importa a idade dele. Existem várias formas de você treinar judô. Você pode treinar judô desde fazendo uma leitura de regras, assistindo vídeos, mas a importância de você colocar o judogi suar, isso aí é o mais importante. Tem a maior significância. O que você sente através da pergunta do atleta que te faz. E eu, às vezes, observo uma barreira muito grande com amigos árbitros, eu vou ser bem sincero com vocês. O medo de não saber fazer algumas posições. Não tenha medo. Peça para as pessoas te ensinarem. Peça para o menos graduado te ensinar como faz. E você começa a praticar. Você vai quebrar uma barreira da vaidade, que não há necessidade disso. Judô com vaidade não chega a lugar nenhum.
O judô de mente aberta, a gente atinge caminhos inimagináveis. E aí você começa a aprender aqueles movimentos de Tachiwaza, de Newaza, de transição, e a cabeça começa a crescer. A sua arbitragem começa a crescer também a partir daquele momento que você se permitiu aprender com os mais novos, com aqueles que estão chegando agora. Cara, a gente começou praticamente agora, mas eu já ouso falar. Não vou falar que é o melhor, não vou falar que é o pior, mas se bobear, o mais importante podcast do judô brasileiro até então, né? Porque eu até posso falar isso, outras pessoas podem, mas nada melhor do que o Sensei André Mariano falar sobre isso, né? Sobre os árbitros estarem treinando. E essa visão que eu ainda não tinha tido, e agora eu realmente é verdade. Tem posições que às vezes o árbitro não sabe fazer. E aí ele tem medo de vestir o kimono e ir lá e não saber fazer. E o judô é um esporte que ele é infinito, ele não para de evoluir nunca, né? Da mesma forma que lá em 2009 os coreanos inventaram o seu coreano, da mesma forma que agora veio o Molae e inventou aquela variação de ninguém sabe, O nome, né? um nome que a galera chama de Molae. Se eu for falar aqui, a gente vai ficar até amanhã de manhã falando das evoluções que o judô tem. E isso já mostra que todos nós não podemos nunca achar que sabe de tudo, né? Porque quando a gente acha que sabe de tudo, a gente para de acompanhar a evolução do nosso esporte. E aí a gente entra num estado de limitação técnica, mental, que não é legal para nós mesmos como judoca. Então, essa de querer sempre aprender, de querer... me falaram, não sei se é verdade, se é fofoca, tá? Que o Sensei André Mariano foi para um treinamento lá no Paraná. Não sei se foi ano passado, foi esse ano. Foi ano passado ou foi esse ano? Esse ano. E quis aprender com a galera, treinou com todo mundo. Caiu pra caramba. E pediu para mostrar algumas coisas. Não, mostra isso aqui. Então, eu acho que esse time, esse feeling, aquela atuação que a gente viu na Olimpíada não é por acaso. É justamente por isso, por querer sempre aprender, por ter essa consciência que eu também tenho de sempre estar tentando aprender coisa nova, porque o judô é infinito, então ninguém sabe de tudo e sempre tá aparecendo coisa nova. E, cara, é muito importante falar isso para encorajar os árbitros de casa, porque eu acredito que a maioria, 99% se inspiram em você, que agora eles vão tomar essa coragem e vão pensar assim, não, os que não têm, né, que tem uns que tem outros que não. Ou eu tenho que treinar, eu tenho que aprender, eu tenho que continuar. Como a gente gosta de falar muito, é calçar as sandálias da humildade, né? Para poder ir lá no tatame e fazer acontecer. Exatamente isso. Eu utilizo uma frase que quem me conhece sabe que eu falo muito ela. Ninguém cresce só. E quando eu digo que ninguém cresce só, se baseia nisso. Você tem que sair do seu conforto, como nós dizemos, e buscar com um menos graduado que tem uma habilidade, que sabe fazer melhor que você. Que mal há nisso? Eu não consigo observar mal nenhum nisso. Mas as pessoas são diferentes. Cada ser humano, ele é único. Só que nós temos que aprender com aqueles que vieram antes de nós e temos que aprender com os que estão chegando também. Existe uma sensacional nova geração de árbitros do Brasil que estão chegando com esse novo pensamento, né? O porquê que eu iniciei falando sobre os treinamentos? Eu comecei a perceber logo no início da minha carreira internacional, lá em 2010, quando eu tive a minha licença internacional, que eu ficava muito nervoso nos combates. E me consultei com médicos, psicólogos, e esses falaram, você tem que realizar um programa próprio de treinamento, para que você possa se habituar ao que você encara nos combates e, dessa maneira, tentar dar uma equilibrada na sua ansiedade, para que você não fique tão nervoso. Porque, veja bem, o tamanho de uma responsabilidade de conduzir um combate entre um campeão olímpico e um campeão mundial. Ou um campeão olímpico e uma pessoa que ninguém nunca viu. Todos são importantes. Ali no Shaijo, todos são campeões. Haja visto o que aconteceu na Olimpíada de Paris. Quem
nos sonhos, imaginava que iria acontecer, por exemplo, o que aconteceu com o Otávio. Ninguém imaginaria. Ninguém imaginaria. Só quem está vivenciando isso plenamente, frequentemente, sabe que tudo pode acontecer. Então, o tratamento dos atletas é igual para todos. Todos são estrelas. E cá para nós, sempre as estrelas serão e devem ser os atletas. O árbitro é um participante, é um coadjuvante que está ali para tentar fazer com que o cenário não se desvirtue. E quanto mais preparado em judô ele tiver, ele vai conseguir. E o treinamento entra ali, estar bem fisicamente. Quantos colegas nossos árbitros não estão bem fisicamente? Eu não digo pela silhueta, porque tem muitos gordinhos ou muitos magrelinhos que têm muito mais saúde, estão muito melhor fisicamente do que os ditos sarados, vamos dizer assim. São as questões da frequência do treinamento. É você colocar em dia as suas refeições, a sua leitura, os seus vídeos e também colocar os seus treinamentos em dia. Ah, como se faz o Molaei? Eu não sabia fazer. Tive que pegar o mais novo para me ensinar. E olha que, se vocês não lembram, quem estava atuando na luta final de Said Molaei contra Fujiwara era eu. Eu era o árbitro central. O meu primeiro Mundial Sênior e minha primeira final em Mundial Sênior, lá em Baku, no Azerbaijão, em 2018. E vendo aquela coisa um tanto quanto estranha e analisando, e por 2 vezes Molaei conseguiu o Azari Alvassetipon, que foi campeão mundial, na época, um iraniano. Veja bem, então, a gente tem que colocar as sandálias da humildade, colocar o judogi, ficar do tamanho daqueles que estão iniciando e realmente, no bom português que as pessoas possam entender, colocar a cara a tapa para aprender. Não tem problema nisso. Se você não sabe fazer, não se esconda. Não se furte a isso. Se dê a oportunidade de aprender coisas novas no judô. Se eu sei 1, 2 ou 3 variações de Okutomoe, uma técnica que eu gostava, de repente você sabe 10 variações. Então são mais 7 que você vai me ensinar. E eu vou aprender. Então, esse é o caminho quando eu digo ninguém cresce sozinho. A gente precisa do outro. Você já deu para perceber por que eu falei que era tão importante esse podcast, esse papo, esse Café com Judô com o André Mariano. É justamente por isso. O André Mariano, ele vem aqui não só falar dele, ele tá mais dando uma mensagem de encorajamento para quem está em casa, para quem, a gente tem centenas de árbitros no Brasil que devem estar assistindo agora esse podcast e vão talvez mudar até um pouco a concepção. Realmente eu não preciso chegar lá no meu dojo, na minha academia e sair na mão com os meninos mais novos. Eu posso treinar no sapatinho ali. E, cara, você falou uma coisa muito legal, que, tipo assim, eu gosto muito de treinar Neuazá. Isso é muito legal, sabe por quê? Porque a gente vê muito matê precipitado no chão. E a gente que treina, eu treino muito, eu sou suspeito pra falar também, né? Eu treino muito Neuazá. E eu sei que aquela posição ali ainda tem... Vai chegar. Ainda vai acontecer coisas que podem gerar o ipom. E eu vejo o árbitro dando matê, porque na cabeça dele ele não tá mais entendendo o que tá acontecendo ali. Logo, você entendeu que o matê precipitado, ele precede uma falta de conhecimento? Então, se você busca essas posições novas, essas variações, essas transições infinitas do judô, isso é infinito. Cada evento você vê uma transição diferenciada. Cada evento você vê o que, de repente, uma mulher tem uma flexibilidade que um homem não tem e consegue um caminho diferenciado para fazer aquilo. Então, você tem que praticar, tem que aprender a fazer, tem que se permitir, Júnior. Permita. Ah, mas o meu corpo não consegue mais, eu não tenho tanta flexibilidade. Faz da sua maneira, mas faça. Eu tenho certeza que o seu Neuazá, como árbitro, vai se alongar um pouco mais, porque enquanto um busca o combate Neuazá, a luta não tem que ser interrompida. Que fique claro isso.
Às vezes nós vimos atletas olhando para o árbitro, abrindo o braço, enquanto o outro está trabalhando. Por que eu tenho que aplicar o matê? Não. A regra me permite eu continuar. Entende? Então, é essa leitura que nós temos que ter. E nada melhor de que você ficar craque na leitura é treinando judô. Bem no popular, é pegando ali um faixa azul muito bem treinado de jiu-jitsu que vai para o judô e te finaliza de N vezes você sendo faixa preta de judô. E não há demérito nenhum nisso. Da mesma maneira que quando chega no Tatiwaza, a gente projeta de várias formas. Então é isso. Eu acho que as artes, elas se completam. Elas são co-irmãs. Tem muito do jiu-jitsu que a gente precisa aproveitar. Tem muito que a gente precisa aprender. Tem muito de tirar o chapéu. Da mesma maneira do Tatiwaza, do Nagewaza, em relação ao judô para com o jiu-jitsu. Então, é isso que faz, é agregar, agregar. Mariana, eu fico vendo que todo mundo usa essa arma secundária, né? Por exemplo, a Rússia tem o Sambo, a Geórgia tem o Shidaoba, o Cazaquistão tem o Kurashi, e a gente tem o Jiu-Jitsu cara, eu rodo o Brasil inteiro dando treinamento, treinando em academias de amigos. Cara, existe um preconceito enorme de vários professores. Eu não vou falar que é com o jiu-jitsu. Às vezes tem gente que entende errado, que interpreta isso errado. O professor tem preconceito com o jiu-jitsu. Não, os caras têm preconceito com o Neuazá mesmo, com o chão. Tipo, eu já fui treinar em N lugares que ia pro chão, aí, não, matei, parou, aqui não, é só em cima. E eu nunca aceitei isso bem, sabe? Pra mim, todo Randori, todo Shiai que vai acontecer, a luta tá em pé, se teve uma transição, o cara vai buscar o Ippon da mesma maneira. Um Ippon de Ultimata, um Ippon de Seinage e um Ippon de Osai Komiwaza, você vê-se uma Olimpíada, um Mundial, um Campeonato Brasileiro da mesma forma. É campeão do mesmo jeito. Então, assim, eu acho que a gente tem que quebrar esse preconceito e os árbitros, que vocês que estão assistindo aí, que pretendem um dia arbitrar ou que arbitram, por favor, treinem o Neuazá, que aí vocês vão entender melhor as posições, vocês não vão dar matê, vocês vão dar o Osai Komi na hora correta, vocês não vão errar em nenhum dos sentidos, né? O André Mariano falou isso, eu também tô falando aqui, eu tô pegando um gancho dele, aproveitando essa autoridade que ele tem, né? E tô puxando um pouquinho aqui para também fortalecer essa mensagem. E, cara, essa é uma pergunta minha também, né? Apesar de ser... Eu tenho certeza que todo mundo em casa queria fazer essa pergunta. Mas, cara, qual o caminho para chegar na Olimpíada como árbitro? Como que faz? É fácil? É difícil? O que precisa? Se é só ser faixa preta? Como é? Porque eu acho que o público de casa deve imaginar. Por que esse cara tá aí e o árbitro aqui do meu estado não? Aí explica pra gente. Muito difícil, penoso, muito árduo, mas extremamente gratificante. Atualmente, na atualidade, para os árbitros que querem se tornar um árbitro em nível continental, internacional, e até mesmo ter a meta e a pretensão de vida de se tornar um árbitro olímpico. Hoje nós temos uma condição, um pré-requisito para que os árbitros possam atingir esse nível. Além de serem judocas, além de estarem treinando judô, além de conhecerem a regra, eles devem ter uma certificação internacional da Academia da FIJ, que é o IJF Academy, onde se estuda as 100 técnicas do Kodokan, divididas em Neuazá, Itachiwaza, Katamiwaza, Nagewaza, e passam por um exame muito rigoroso, diga-se por sinal. Eu tirei a minha certificação em 2018 e tive a felicidade de, num grande grupo, ter as maiores notas. 9.5 em Katamiwaza e 9 em Nagewaza. Muitas projeções, caem muitas vezes. Você atua como tori, como o quê? Tem que saber fazer as coisas, tem que saber a nomenclatura. E você se falou, se tornar um árbitro internacional, talvez chegar numa Olimpíada. Nós estamos falando de outros idiomas. É
básico, é uma condição necessária ter outros idiomas, de maneira especial o idioma inglês. É necessário. Porque hoje já existe entrevista para o ar. Como que ele vai atingir o nível se ele não fala? Ele pode ser maravilhoso no Xiaijou, mas ele necessita dessa parte. Ele pode ser muito bom tecnicamente, regulamento debaixo do braço, conhecer todos os incisos da regra, mas ele precisa ter um entendimento técnico de cada técnica de judô, por exemplo. Ele tem que entender, ele tem que compreender que para uma ação tem uma reação e existe uma transição e tem que ter continuidade. Então, você não vai conseguir isso estando no seu estado, arbitrando aquelas competiçãozinhas que você é convidado. Você tem que ousar. Você tem que buscar coisas novas. Você tem que ter intercâmbio com outros estados. Você tem que participar de copas. Você tem que se voluntariar para ir em outras competições e buscar com aqueles que estão inseridos nesse meio. E você vai começar a compreender que você vai ver duas estradas. E eu estou sendo bem honesto com vocês, com todos que estão me ouvindo. Você tem a estrada daquele que quer chegar e morrer feliz naquela graduação que ele acha que para ele é a última. E você tem aquele que busca, aquele que onde eu me enquadrei e onde eu me enquadro. Porque quando eu era um árbitro nacional, o meu desejo era ser um aspirante. Quando eu era um aspirante, o meu desejo era ser o antigo FIGC sul-americano. E depois o desejo era ser um FIGB continental. Depois um FIGA. Depois eu tracei na minha vida: eu vou estar em uma Olimpíada. Ninguém vai estudar mais que eu. E descobri que, além de estudar, ninguém vai mais treinar como eu. E aí que entra a diferença. Não é fazer randori, não é se matar e se machucar e se acabar no chiado. É saber treinar. É treinar orientado para a sua atividade enquanto árbitro. É suar o tatame. É utilizar o judogi todas as vezes que forem necessárias. Sabe? Então, esse é o caminho que a gente tem que percorrer. E atualmente, em resumo, é isso. Idioma inglês. Pela localização do Brasil, o idioma espanhol é muito importante também. Pela Sul-América, América Central, etc. Certo? E estar inserido, correr atrás e ter a certificação do IJF Academy. Procura seu presidente, procura a Confederação Brasileira de Judô, procura as pessoas que já fizeram esse curso, que vai ver o tanto que é importante. Nessa fala do André Mariano, eu percebo que, óbvio, né? Não, quando tem 3 árbitros ali, 3 árbitros não, né? Vamos supor, o André Mariano tá ali arbitrando uma luta num grande slam, e aí tá lá na mesa, lá um mongol, um chinês, um japonês, um romeno, um húngaro. E aí, cara, como que vai se comunicar? Os caras não falam português não, meu irmão. Perfeitamente. Os caras não falam mandarim só, mas a língua universal é inglês. Então, e aí? Tá tendo uma dúvida. E te digo mais. Dentro do Xiaijou, Júnior, são termos técnicos. Mate, weight, Shido Blue, No Scott, Ippon White, Cancel Shido. Tudo muito simples. O importante é o que acontece fora do Xiaijou. É ali que você vai ter tudo aquilo que te agrega para ser um bom árbitro. É ali que você vai estreitar os relacionamentos, estreitar as relações. É ali que você vai chegar para o seu chefe e perguntar: por que o senhor tirou aquele vazare que eu pontuei? E ele vai lhe explicar em inglês e você vai ter que entender. Ah, agora eu entendi. Muito obrigado. Thank you. Ou então, vaquinha de presépio, não temos mais espaço para isso. Você tem que sair de uma dúvida com aquela argumentação plausível, realmente. Porque daqui a pouco eu acredito que nós vamos tocar nesse assunto. Hoje, em minha outra função, a visão que a gente tem é o céu que todo mundo queria, Júnior. Você tem a angulação que você quer, na velocidade que você quer,
do jeito que você quer para dar a decisão correta. Para quem não sabe, já tem alguns anos que a FIGE lançou os 6D, né? Que é as 6 dimensões. Então, quando tem uma luta rolando, é diferente do que a gente vê nas competições nacionais, num Grande Slam, num Mundial, numa Olimpíada. São 6 dimensões ali que o supervisor tem para analisar. Então, não tem como... Diferente, né? Que quando em muitas competições nacionais... estaduais, a gente vê uma câmera de um lado e uma câmera do outro, e tem lances que ficam Difícil. que nenhuma das duas câmeras dá clareza. Exato. Eu lembro de uma final de um campeonato brasileiro sub-18 entre uma atleta que é do Rio Grande do Norte, hoje está em São Paulo, e uma atleta que era aqui de Brasília e está em São Paulo. E foi um lance, teve 2 lances muito difíceis que nem a câmera do vídeo e nem a do outro lado pegava com clareza. Então a arbitragem tinha que decidir ali, é complicado. Diferente de quando a gente vai para um Grande Slam, que aí são 6 dimensões, vai pegar as 6 dimensões daqueles 8 metros quadrados ali que os adversários, que os dois estão se enfrentando, né? Que é o Xia e Jô. Então é uma situação bem clara, né? Então é como você falou, a gente tá do céu assistindo ali os atletas lutarem, então a gente fica com mais clareza, diferente de quem tá lá no tatame, e aí pode decidir. E aí é aí que entra o inglês, é aí que entra essa comunicação, como o Ceci André Mariano falou. Eu tô estudando inglês aí também, que eu quero que o Café com Judô Expanda, né? chegue nos outros países também. Hoje tem muita hoje o pessoal do Portugal me assiste muito, o pessoal da Panamérica me assiste muito, da Sul-América, porque consegue entender um pouquinho ali que espanhol e português é um pouquinho parecido. Sim. Mas eu preciso aprender o inglês para poder chegar também nesse público que eu acredito que a gente consegue, né? Perfeito. Mas precisa do inglês. E o que o Ceci André Mariano acabou de falar é justamente isso, né? Não só o inglês, mas fazer o curso da FIGE. E, cara, uma coisa que eu acho que você até esqueceu, ou eu não deixei bem claro, quando tem uma Olimpíada, ninguém é chamado para arbitrar a Olimpíada. Ninguém é convidado a arbitrar uma Olimpíada. Todo mundo ali se classifica para a Olimpíada. Para quem não sabe, existe um ranking mundial, e se o cara não tiver ali numa posição boa para classificar, eu não sei se existe igual top 22, igual com os atletas, mas eu acredito que tem que estar bem posicionado para poder se classificar. Eu lembro que eu acompanhei de perto, e cada árbitro que ia se classificando, as imprensas iam divulgando que ele se classificava e tal. E muita gente, às vezes, em casa pensa que a FIGE chegou, ligou: "Ei, André Mariano, e aí? Tá a fim de arbitrar a Olimpíada?" Não é assim, né? Não, honestamente, não. Bom, em se tratando de Jogos Olímpicos, existe todo um protocolo. Existem umas cotas também para a arbitragem. Somos 5 continentes. Começando de uma maneira mais simples. O continente africano, existe uma vaga. A Oceania, uma vaga. O continente americano, são 3 vagas. O continente asiático, 3 vagas. E as 8 restantes vagas para o continente europeu, maior quantidade de países. É assim que foi feito, pelo menos nas últimas 2 edições olímpicas, Tóquio 2020 e Paris 2024. Temos vários árbitros, no nosso caso, da Panamérica, rodando o World Judo Tour, o circuito de arbitragem da FIGE. E durante o ciclo, a própria FIGE vai selecionando os melhores que, na visão dos nossos diretores, estão capacitados para atuar em uma Olimpíada. Exemplo, esse ano fomos eu do Brasil, um colega dominicano e uma colega mexicana. Pode ser que no próximo ciclo olímpico mude completamente os países. Isso vai depender do desempenho de cada um durante o ciclo. E esse desempenho é através dos Grand Slam, através do Grand Prix, World Masters, campeonatos mundiais que têm um peso muito forte. E aí o árbitro vai se capacitando e ele vai melhorando a sua condição. Ou não.
ou ele vai declinando. Somos seres humanos, nós temos momentos de ascensão, momentos de queda, momentos de equilíbrio. E eu acredito piamente que o meu auge chegou nos Jogos Olímpicos de Paris. Por uma arbitragem, eu diria, equilibrada. Uma arbitragem que eu mesmo apelidei, né? Eu não podia ser penalty hunter, eu não podia ser um caçador de punições. O tempo todo buscando punições para poder atacar o ator. Eu procurei caminhar contra o que se estava fazendo, nadando contra a maré. Mas eu apostei nisso. Eu vou deixar os atletas lutarem judô e quando for uma coisa clara, eu vou aplicar o que a regra pede. E acredito que foi assim que aconteceu. Em muitos combates, de maneira especial, no mais esperado, eu fui punir faltando 24 segundos para terminar o combate, aproximadamente. Até porque também eu esqueci de uma punição. Depois vocês olham lá, aquele primeiro ultimato bonito do Ted, Kim segura na parte inferior para não cair de ultimato. Ali poderia entrar uma punição de pegada por baixo. Eu achei melhor não punir. Olhei discretamente para os meus superiores. E às vezes nós somos ajudados. Às vezes você recebe um. Ou às vezes você recebe um. Entende? Então ali eu entendi a mensagem. Imagina você em uma arena de 8, quase 10 mil pessoas. Não tinha um lugar para uma mosca sentar. Não era momento de punir. Porque a gente sabia, nós sentíamos que aquilo ia acabar bem. Poderia ser no tempo normal, como foi, mas poderia ser no Golden Score também. Mas ia acabar bem. Ted estava gostando do combate. E fazia tempo que ele não estava gostando tanto. Quem sou eu para ficar parando o tempo todo? Você está me entendendo? Então, lembra-se, eles são as estrelas. Nós somos coadjuvantes. A gente até brinca, né? Árbitro bom mesmo, muitas situações nem na foto sai. Mas tem algumas situações que é interessante você sair na foto, que fica registrado e fica marcado para a história. Então, é baseado nisso, sabe, Júnior? É você ter a condição de estar estudando, de estar treinando, de estar capacitado. E quando te entrega um presente, como aquele foi entregue para mim, você ter a segurança, obviamente eu fiquei nervoso, é claro, quem não ficaria tenso em uma final olímpica com o Ted Genier dentro da França? Qualquer ser humano. Mas eu fiz as minhas reflexões, entrei nos meus momentos de introspecção, de oração, e falei para mim mesmo, eu estou pronto, eu estou preparado, eu estou muito bem acompanhado com aquilo que eu creio, e ali eu entrei e fui para o baile. Ali eu fui fazer o que eu sei fazer. Então ali eu me senti muito seguro, eu me senti muito feliz. Se eu chegar para você e falar que foi um dos combates mais tranquilos que eu tive na vida, de repente vocês não podem acreditar, mas creia piamente, foi um dos combates mais calmos que eu tive na minha carreira. Cara, é uma pergunta, eu acho que o povo de casa vai até rir agora, vai achar engraçado. Mas eu tinha isso na minha cabeça quando eu tava lá do outro lado, acompanhando a Olimpíada. Eu queria muito que o árbitro ali tivesse um ponto com a transmissão para ele poder me escutar. Cara, eu tinha muito essa pergunta. Você tomou algum tipo de pré-treino, de cafeína, ou foi só café mesmo ali? Sim. Porque você tava Semblante. de muito ligado, o olho arregalado. Atenção meu irmão, total. o André Maria não vai errar nessa Olimpíada, porque... E você dava umas corridas ali, tipo, você tava aqui, meio que no lado... Eu lembro que eu percebi isso bem, que teve um lance, você tava bem aqui, aí começou uma transição. E aí, tipo, você tinha que rodar, você tinha que fazer a triangulação pra pegar. Meu irmão, você foi mais rápido que os caras lutando aqui, aí quando os caras estavam no chão, você já rodou logo
e com uma vontade tão grande, você mandou-lhe o açaí comer ali, que eu, rapaz, o André Mariano tomou um pré-treino, não é possível. Ok. Quem gosta de Neuazar, será que consegue ter essa percepção? Quem? Tati Wazar também. Porque hábito que se preza, estuda os atletas também. Como não estudar AB? Ambos, os irmãos. Como não estudar tantos outros? Você sabe a técnica, o tucu e o azar, a técnica favorita. Você sabe que você tem que se deslocar para determinada posição para pegar a melhor angulação. Muitas vezes eu fui traído. Eu puxei Ipom e pela minha posição não estava legal, o supervisor puxava o Azari. E para mim era claro que era Ipom. Saía lá fora e perguntava, posso ver novamente? Pode. Aí eu olhava, ok, muito obrigado. Meu erro. Entende? Então, é importante isso. Em relação ao pré-treino, o meu pré-treino de todas as competições, quando eu era árbitro de tatame. Eu vou para a esteira, eu faço 1 hora, depois eu faço uma meia horinha de peso, tomo um maravilhoso café, no meu momento de introspecção, meu cafezinho, e entro ligado, já sabendo, já vi a lista, já sei qual atleta que eu vou pegar, já conheço as técnicas que ele tem, o tucu e o azar, e vou focado nisso. Posso ser surpreendido? Posso. Você lembra que Catarina de Portugal foi surpreendida por um atleta aqui do Uruguai? Levou, tomou em Lagueira de Pom, né? Paraguai, tomou em Lagueira de Pom. Eu arbitrei a luta. Na hora, meu Deus. Né? A gente sente. Foi uma das maiores zebras, assim, de Paris. Né? A gente sente aquilo ali tudo. Né? Wolf Aron também, do Japão. Né? Aquele movimento de pegar insistentemente ali por dentro, na minha frente, o mundo inteiro está vendo. Não sou somente o André que está vendo. Não são só as 6 câmaras, a 6ª dimensão. O mundo está vendo. Ali eu tenho que parar e eu tenho que punir. E com muita seriedade. Você não pode fazer isso. Um Shido, né? Um Shido, no sentido cru da palavra, né? Corrija, não faça mais. Shida. Então, isso faz com que a gente tenha uma certa segurança. E tudo você pode começar a entender, e o pessoal de casa, mas André, vocês estão caminhando e estão voltando para o mesmo lugar. Treino de judô, treinamento de judô, treinar judô, viver judô, sentir judô. E exatamente isso. Cara, realmente... Você falou uma parada aí que me deixou, assim, pensativo, sabe? Sobre a parada da corrida. E eu percebia isso sempre, né? Você postava lá, correndo, sempre antes de competir. E eu percebo que se a gente acordar, tomar um café e for para a competição, a gente vai de uma maneira. Mas se a gente acordar e a gente for fazer uma atividade física para o nosso corpo também acordar, para depois tomar o café e ir para a competição, é outra coisa. E é uma dica, o André Mariano já deu, não sei se o André Mariano já deu indiretamente, eu vou agora dar diretamente para vocês. Faça alguma atividade física, acorda 1 horinha mais cedo, antes de vocês arbitrarem, que eu tenho certeza que vocês vão mais ligados. Eu tive uma experiência de vida, que eu vou compartilhar aqui com vocês, quando eu fui tirar minha habilitação. E aí, eu era atleta ainda, né, e eu queria chegar e tal, e a habilitação era na hora do treino. E aí eu assisti uma parte da aula de habilitação, de legislação, né, de trânsito, e aí tinha 1 hora de intervalo. E era em frente a uma academia de jiu-jitsu, que eu treinava, né? Aí eu não posso ficar sem treinar, porque eu vou ficar para trás e tal. Aí eu levava o kimono, aí eu treinava 40 minutos ali, me trocava bem rápido e voltava para a aula de legislação. A segunda aula, eu tava muito mais ligado, sabe? Eu tava muito mais ali no flow da aula, porque eu botei o meu corpo para trabalhar. O meu corpo, o nosso corpo, ele entende quando a gente, eu quero que tu fique ligado o dia todo. Quando a gente começa o dia com a atividade física, a gente passa o dia ligado. Se a gente começar o dia preguiçosozão, e é justamente isso na arbitragem. Às vezes o árbitro ele não erra, não é porque ele tá roubando, não é porque ele tá com má intenção. Às vezes tudo, me corrija se eu estiver errado.
tudo depende do posicionamento. Às vezes o árbitro tá ali meio preguiçoso, se movimentando errado no tatame, ele acaba não vendo. E como a gente falou, principalmente em competições nacionais, a gente não tem aí 6 dimensões, porque é uma tecnologia cara, ainda está chegando nos países. Então, a gente precisa ainda mais com que esses árbitros estejam ali, como não sei se André Mariano falou, não teve pré-treino, não teve estimulante de nada. É uma corridinha, uma academia, um cafezinho, e ele tá lá. Se vocês assistirem, gente, o André Mariano na Olimpíada, parece que o cara tinha tomado pré-treino mesmo. Ele estava muito ligado, se movimentando muito. Então, quanto mais você se movimenta, quanto mais você fica perto dos lances, sabe para onde vai acontecer a projeção, para onde vai acontecer a técnica, fica muito mais fácil de você não errar, porque você tá ligado no lance, né? É basicamente isso, né? Exatamente. E estimular o seu corpo. Nós estamos falando aqui de atividade física. Já houve competições que eu acordei bem mais cedo e fiz 10 km na esteira. Tudo bem, mas de maneira comum, 35, 30 minutos, 35, dá 5 quilômetros na esteira, é o suficiente para mim. O meu corpo já desperta, eu já acordo, eu já vou ter uma outra reação para um combate tenebroso, um combate duro. Eu não vou ficar sonolento, entende? Então, É assim, isso, é isso. ainda mais agora, nessa minha nova função, muito tempo sentado, eu tenho que ficar muito ligado. A responsabilidade é enorme Principalmente para corrigir os centrais, né? para corrigir e a responsabilidade é muito grande, né? Porque assim como eu fiz muitas vezes, os meus colegas agora vão chegar aí para mim e vão falar: Mariano, por que que você retirou o meu Vasari e não pontuou? Vai ter que se explicar agora. Eu vou ter que me explicar em inglês e mostrar para ele, volta por favor, olha aqui, ó, não tocou, não foi 90 graus, não tocou o tronco, etc, etc, etc. Ok, muito obrigado. Porque tem que ser dito o que eu vou falar agora. Nós erramos, e erramos muito. A grande diferença são aqueles que assumem o erro. E eu já errei muito. Eu já assumi muitos erros. E muitas vezes eu fui deixado sozinho porque colegas não assumiram o erro. Entende? Então, essas situações eu não tenho nenhum temor em dizer. Isso é uma questão de amadurecimento emocional, de amadurecimento profissional, de entendimento e de aceitação de si. A gente tem que aceitar que a gente erra. Então, tudo que você puder fazer para minimizar os erros, você faz. Treina judô, faz uma atividade física antes. Pode acordar mais cedo, uma caminhada. Na época da pandemia, nos eventos da FIGE, como vocês faziam? Era tudo fechado. Eu subia e descia a escada de hotel. Eu fazia flexão, meio sugado, burpee, abdominal, dentro do meu quarto. Porque eu, André, Mariano, eu preciso suar. Eu preciso suar para que o meu corpo desenvolva bem no tatame. Outros são de outras maneiras, mas está provado que uma atividade branda antes vai te despertar. Não é você morrer na esteira ou morrer de levantar peso, não é isso. Tem hotéis maravilhosos que dá a condição, eu adoro nadar, desde criança, dá a condição de fazer dar uma nadada de meia hora, olha que maravilha. Júnior, dá uma nadada, naquele sol de Abu Dhabi maravilhoso, toma um café maravilhoso, vai para a competição e chega pleno. Tudo isso para você ser justo com o cara número 1 do Japão e com o cara desconhecido do país mais distante. Todos têm que ser tratados da mesma maneira. Todos são atletas. Todos estão dedicando a vida por aquilo. Todos têm amor ao judô. Então, a nossa doação ela tem que ser íntegra para todos, sem distinção. O judô, você falou no início, o judô é infinito. Além dele ser infinito, ele é universal. E nós somos os responsáveis por manter o judô dentro dessa questão universal, sabe? Então, é compartilhando essas coisas que vão fazer com que o árbitro, de repente, arbitre e saia sorrindo
porque fez um bom trabalho. Não fique tão carrancudo, não fique tão sisudo para técnicos, para atletas, para outros. Não há mais espaço para isso. Não há mais a necessidade disso. Nós podemos conversar, debater dentro da nossa educação e sermos amigos. E uma descoberta que eu tive de uns 10, 15 anos para cá, o árbitro tem que se aproximar cada vez mais dos técnicos. Trabalhamos com o mesmo produto. Naquele momento, você está como técnico, eu estou como árbitro, mas nós somos judocas. O produto é um só, é o judô. Por isso que a gente tem que se agregar cada vez mais. Você tá falando sobre isso e eu tenho um pensamento, cara, que eu acredito que ninguém é robô. Eu acho que quando a gente quiser ter uma competição perfeita, sem erros, em qualquer lugar do mundo, pode ser de uma Olimpíada, de um grande slam, a um campeonato estadual, a um campeonato municipal, sem erros de arbitragem, a gente vai ter que fazer uma ciência com robôs arbitrando, entendeu? Exato. Enquanto for pessoas, enquanto for seres humanos, vai ter erros. Ninguém é perfeito. Vai existir a subjetividade, vai existir as diferenças de opiniões. Existem N lances interpretativos que às vezes o técnico vai interpretar de uma maneira, o árbitro vai interpretar de outra, o supervisor de outra, o atleta de outra. E aí um lado se sente prejudicado, o outro se sente, entendeu? E eu tento muito explicar isso pro público, quando eles me mandam, você acha que isso aqui não foi um erro? Cara, isso é um lance interpretativo. Você interpretou assim e talvez o árbitro tenha interpretado dessa maneira. Quando é erro, a gente fala, né? Óbvio, tem que falar, não tem jeito. Mas é basicamente isso. E outra coisa legal que você falou, sobre o árbitro ter essa proximidade com os técnicos e o árbitro reconhecer o erro dele. Hoje a gente vê muito aqui no Brasil, me desculpem, mas é a verdade, árbitros que não assumem nunca que estão errados e que não querem ter esse contato com os técnicos. É porque eu flutuo em todos os lados, né? Eu acabo percebendo as coisas. E eu percebo muito isso, dos árbitros ali, às vezes cometer um erro gravíssimo, passou, tudo bem, não volta mais, mas ele não admite que tá errado, ele não quer conversar com o técnico, e aí que se torna um clima ruim, o técnico sai chateado, e quem perde com isso? O judô. O judô, não precisa nem eu falar, né? O judô que perde. Então eu acredito muito que isso tem que mudar, acredito que tem que conversar, se errar, não é feio em voltar, não é feio em reconhecer que tá errado, até porque quem tá arbitrando ali são máquinas humanas, são pessoas, e pessoas erram. Então, isso que o André Mariano falou é muito importante. Eu estava torcendo para que ele falasse sobre isso, mas eu não ia pedir para falar, até porque deixar ele bem à vontade para ele falar o que ele quer, né? Mas ainda bem que ele falou sobre essa questão de erros de arbitragem, que existem, acontecem. A gente vai falar ainda muito nisso no Café com o Judô, no mundo todo, mas é importante esses próprios árbitros reconhecerem que estão errados, conversarem, ter essa abertura com o público de casa, com os técnicos, com todo mundo, porque pro judô não sair perdendo, né? E, cara, antes da gente continuar, eu fiquei tão nervoso, tão empolgado, que eu acabei esquecendo. Pô, a gente tá aqui gravando esse podcast, esse papo, no Centro de Convenções aqui em Brasília, onde está acontecendo o maior evento da América Latina, o JUBES 2024. Então, eu queria agradecer aí ao Luciano Cabral, ao Irã Cândido, ao Alim Maluf, que são os caras que tocam isso aqui. Obrigado, a gente está aqui, tá rolando vários jogos aqui na nossa lateral, handball, futsal, o Brasil todo aqui, mais de 7 mil atletas, JUBES 2024, maior evento da América Latina, recebendo agora aqui o nosso árbitro da FIGE, André Mariano. Então, obrigado aí, CBDU, por todo o suporte. Essa estrutura aqui, André Mariano, teve vários bate-papos aqui, a gente teve bate-papo com o William Lima, a gente teve o bate-papo com o nosso vice-campeão da marcha atlética, o vice-campeão olímpico, o Caio Bonfim, a gente teve vários grandes nomes do esporte brasileiro durante essas 2 semanas que aconteceram, que está acontecendo o JUBES aqui em Brasília, que parou o esporte brasileiro, né? Tá todo mundo aqui.
o esporte universitário brasileiro todo aqui. E um fato interessante, veio uma seleção de badminton da China, com 2 campeões olímpicos, e foi muito massa. Tipo, os caras estão quebrando cada vez mais, furando bolhas, quebrando barreiras, e isso foi muito legal, muito interessante. Então, parabéns aí a toda a CBDU por todo o apoio, por toda essa organização aqui que está sendo incrível. E voltando agora ao assunto André Mariano, CC André Mariano aqui, que é o nosso participante de peso, né? Como eu falei, não vai ser o melhor podcast, nem vai ser o pior, mas para mim é o mais importante podcast do judô brasileiro no momento. A gente precisava de um cara que viesse aqui falar sobre isso e que tivesse esse respaldo, né? Cara, eu também não entendo muito sobre essa questão. Acredito que em casa também ninguém entenda. Fala pra gente como vai ser essa sua nova função. Para quem não sabe, o CC André Mariano não vai mais atuar como árbitro das competições internacionais. A gente via ele lá no centro do tatame, como a gente viu na Olimpíada, no Mundial, nos grandes lãs. A gente não vai ver ele mais. Ele saiu desse cargo, ele não é mais árbitro central ali, e ele se tornou supervisor da Federação Internacional de Judô, que é o órgão máximo do judô no mundo. Mas a gente tem essas dúvidas, a gente não sabe qual o trabalho que você vai fazer, né? Então explica pra gente o que um supervisor internacional da FIGE faz para o judô mundial. Muito bem. Bom, foi tudo muito planejado, foi tudo muito pensado, que ao finalizar o meu ciclo olímpico, eu abrisse mão dessa condição de árbitro de tatame, em primeiro lugar, para cuidar de mim, porque é uma carga emocional muito pesada. É uma responsabilidade muito grande durante anos. Segundo lugar, com muita honestidade, sinceridade e verdade, eu preciso sair para que outros árbitros brasileiros possam ter a oportunidade que eu tive. É momento de sair. Não há necessidade de perpetuar em mais e mais e mais e mais. Como dizem o jargão popular, não querer largar o osso. Não tem necessidade disso. Mas eu tinha uma meta. Quando eu for sair, eu quero sair para um cargo maior. E isso foi sendo costurado ao longo dos tempos. E chegou um momento de eu questionar, perguntar. Eles levaram para análise, de cara já gostaram, não imaginavam que eu gostaria de ser. Levaram para análise e, após os Jogos Olímpicos de Paris, o meu último evento foi o Campeonato Mundial Cadete, em Lima, no Peru, onde também uma performance sensacional. Novamente repeti uma final de equipes entre Japão e França, além de outros combates individuais também. E foi muito bom. E ali foi minha despedida. Até então eu não sabia de nada. Só que no Grand Prix de Zagreb, quando eu recebi a minha convocação, eu já recebi a convocação como supervisor. Aí bateu um frio na barriga, falei, cara, o que eu vou fazer? Eu não sei o que o supervisor faz. Não tive aula específica disso. E foi, como a gente diz, no modelo raiz. Aprendi na marra, como tem que ser. E vou dizer uma coisa para vocês. É uma sabatina que eu estou sofrendo maravilhosa. Agora, a preparação tem que ser muito grande, Júnior. Eu fico sentado ao lado de 2 chefes, 2 diretores ou 3, e muitas vezes é o combate que eu estou conduzindo enquanto supervisor. Tenho que deferir o porquê da punição, o motivo, e quando existe alguma pontuação, Mariano, que técnica que é essa? E tudo ao mesmo tempo. Às vezes atrasa um pouquinho, demora um pouquinho, mas logo em seguida, ok. Senhor Inage, Uchimata, Foutigari, Fouchimakipome, Kezagatame, Judigatame. Tem que definir.
E eu sinto no olhar deles, assim, um pouco meio sarcástico comigo, sabe? Porque eu sou novinho, sou calouro, e eles perguntam, às vezes eu sinto assim uma risadinha de boca de canto, canto de boca, melhor dizendo, mas eu sinto que aquilo é para o meu bem. E no final do dia eles falam, foi muito bem, amanhã vai ser melhor. Então essa sabatina está sendo maravilhoso para mim. E a minha função real, eu analiso o combate em tempo real. Caso haja dúvida, eu peço para o operador de TI que está ao meu lado, que também é árbitro de judô, a maioria é árbitro internacional ou continental, mas são especialistas em trabalhar no AAA, que é o aparelho da FIS, e ele volta e eu dou uma olhada e vou fazendo as minhas devidas anotações. Se realmente há uma possibilidade, eu peço para o árbitro esperar no microfone, ele aguarda, e aí eu avalio, peço a chancela do meu diretor e, em comum acordo, nós decidimos. Tudo isso em frações de segundo. Ou seja, eu sou o cara do VAR. Eu ia resumir, realmente eu ia resumir isso. Ou seja, é o cara que fica na mesa, qualquer lance duvidoso vai para a mão do André Mariano e ele decide. Se o árbitro central não tiver clareza ou se o lance, se ele acabar errando ali, marcando errado, corrige, vai para a mão do André Mariano e ele decide lá o que marcar, o resultado final, né? E veja bem, olha a responsabilidade tamanha. Então, amigos árbitros, se em eventos anteriores eu tinha ali, às vezes, 3, 4 lutas de descanso para poder ir ao banheiro, tomar um café, comer um salgadinho, agora eu não tenho essa condição mais não. Eu saio somente quando é luta de brasileiro, e às vezes a luta de brasileiro aqui, o meu amigo francês do lado, a gente troca. Então não dá para sair. Ou quando tem um time, a parada da área para ajustar o tempo, etc. 5 horas depois. Eu assisto tudo, então eu sei mais ou menos. É 4, 5 horas depois. Sentado. Então, assim, é penoso. Chega no hotel com a cabeça bem pesada, aí entra tudo aquilo que nós falamos. Pegar uma sauna, jantar, relaxar um pouco, bater papo, interagir com os colegas. E no outro dia, para não manter esse cansaço, atividade física cedo para aguentar o rochão. Porque o básico dos eventos, você sabe, com exceção de Tóquio e Paris, Grand Prix, Grand Slam, World Master, 3 dias. 3 dias direto. 10, 11 horas de judô sem parar. Sem parar. Campeonatos mundiais, sênior, 8 dias. 8 dias. Júnior cadete, 5 dias. Então, é muito trabalho. E assim, e agora, início de novembro, vou ter um desafio que eu sempre queria estar presente, mas nunca chocava. Chocava, né? Estarei atuando como supervisor no Campeonato Mundial Veteranos, que vai acontecer em Las Vegas, nos Estados Unidos. Então, está ali, contribuindo, vendo o judô na essência. O que é diferente o veterano? Você sabe. Eu, particularmente, né? Eu sempre tive preconceito. Sempre tive preconceito. Aí, nos 2 últimos anos, eu sou suspeito para falar que eu tô apaixonado pela... incrível porque você vê a essência do judô, não tem mais aquele vigor físico que tinha. Assim, M1, M2 Cara, e por isso que você tá falando, né? Por não ter esse vigor, eu acredito que... Eu nunca vi um scout técnico mesmo anotado sobre isso, mas eu acredito que tem muito mais ippon. É muito elevado. Muito elevado. Quase nunca, 99% das lutas não acaba de Shido. Tudo de ippon. E é muito bom de assistir o veterano. Meu Deus do céu. E assim, eu já tô ansioso pra esse Mundial, que vai ser muito massa. E pelo fato de eu ser atleta veterano ainda, sou tricampeão brasileiro veterano, e todas as vezes que eu fui, eu consegui medalhar. Participei do Mundial veterano, não consegui medalhar, muito difícil. Na época eu participei, eu era M1, eu era M2. E tá ficando mais difícil a cada ano. É muito difícil. Então, assim, isso também vai acabar me estimulando a retornar para as competições veteranas em 2025. Está dentro do meu planejamento estratégico. Vai lutar? Vou voltar a lutar em 2025. Atenção aí, né? Brasil, Café com Judô em primeira mão. Em 2025,
teremos André Mariano no Xiajô do outro lado, hein? Rapaz, esse isso. cara é demais. M5, Esse cara é 50, demais. 50 a 54 até 73. Atualmente estou com 70, 71, tá tudo certo, no meio do peso, tá tranquilo, né? Então, assim, é lá, fazer esforço, estar. A reportagem da FIGE que deu origem a essa nossa mudança é do outro lado do espelho. E é bom estar do outro lado do espelho enquanto atleta também, porque aí você faz com tudo, fique de maneira completa, vamos dizer assim, como atleta, às vezes ajudando um colega veterano como técnico, como árbitro, como supervisor. E, continuando a sua pergunta, no Brasil, eu não atuo mais enquanto árbitro de tatame, eu já declarei sábado passado, aqui, num evento da nossa federação, a minha aposentadoria enquanto árbitro de tatame. E os agradecimentos vão para todos que me ajudaram. Todos aqueles que vieram antes Nem de na mim. mesa, nem na mesa. Sim, como supervisor, atuo. De repente, a CBJ quer que eu conduza um evento enquanto coordenador geral, tranquilamente. Agora, como árbitro de tatame, em cima do tatame, conduzindo os combates, a minha última atuação internacional foram Jogos Olímpicos de Paris e o Mundial Cadetes em Lima. Mas Ali eu vão, encerrei. mais próximo ano vão te ver em cima do tatame de Vamos- kimono. Exatamente, de judogi, de repente, olhando pro árbitro assim, poxa, não é isso, hein? Ou então, faça isso. Me cobrem pra me cobrar ele. Cara, eu esqueci de fazer essa pergunta. Acho que eu fiquei foi tão massa esse papo. Já tá pra mais de 1 hora aqui de papo que eu esqueci de fazer essa pergunta. Cara, o que eu percebi nos Jogos Olímpicos? Qual é a diferença de arbitrar uma Olimpíada para as outras competições? Me corrija se eu estiver errado. O nervosismo. Eu lembro que eu falei com você ali no segundo dia, você falou assim, ó, Júnior, isso aqui é um teste, assim, emocional que poucas pessoas na vida vão ter. O que vai diferenciar aqui as performances na arbitragem vai ser o cara que sabe lidar com pressão, que é 20 mil cabeças do outro lado gritando e o mundo todo te assistindo e tu sabe disso. Então fala pra gente sobre essa questão, porque muita gente de casa pensa assim, ó, esse árbitro aqui é ruim, esse árbitro aqui é bom. Não, todos ali estavam os melhores do mundo. A diferença, pra mim, né, sem clubismo nenhum, apesar dele ter sido todo brasileiro, ele me conhece, ele sabe que eu critico mesmo quando tem que criticar e elogio quando tem que elogiar. Roubou a cena na competição, e você tinha falado pra mim que, tipo assim, o segredo aqui não é todo mundo aqui que tá aqui é muito bom. Tanto os atletas, quanto os técnicos, quanto os árbitros. É esse controle emocional. O melhor do mundo pode estar arbitrando aqui. Se ele ficar nervoso, já era. E foi exatamente isso que aconteceu, né? Não é o mais forte, não é o mais rápido, não é o mais sagaz. É aquele que melhor se adapta. E eu fiz uma preparação psicológica específica para os Jogos Olímpicos de Paris. Por quê? Os Jogos Olímpicos de Tóquio foram maravilhosos, perfeitos, mas estávamos em pandemia, não tinha público. É uma coisa, Jogos Olímpicos é absurdo. É absurdo. Só quem vai na Arena Olímpica entende o que eu estou falando e quem esteve lá sabe o que eu estou dizendo. Então você tem que se adaptar. Então eu me adaptei às condições, tracei um plano, montei a minha estratégia, fiz o meu planejamento estratégico do primeiro ao último dia. Talvez eu tenha tido um pouco de sorte, porque eu peguei muitas lutas de franceses. E isso foi muito bom. O meu primeiro combate nos Jogos Olímpicos de Paris, categoria menos de 48, Shirine Buckley, fui eu que arbitrei. Meu primeiro. O meu coração parecia que ia pular fora do peito, de nervosismo. Foi tudo bem, tranquilo. Quando eu saí, eu falei, pera lá, eu não fiz uma preparação psicológica para isso. Eu não fiz uma preparação física intensa de 6 meses para isso. André,
Vamos rebobinar a fita, como era antigamente, vamos voltar e vamos começar de novo. E ali, depois do primeiro combate, que foi bom, que eu comecei a arbitrar a Olimpíada, que todos os outros foram ótimos. Totalizando ali em 4 disputas de bronze e 2 disputas de ouro. Né? E, cara, eu vou falar a verdade. Se me bota pra arbitrar a luta do Kim com o Teddy dentro do Champ de Mars, na França, com com aquela ruma de gente gritando Teddy, Teddy, falando palavrão em todas as línguas, e aquela loucura, e eu sabendo o peso dessa luta. Por que eu sei o peso dessa luta? Cara, Tadahiro Nomura era tricampeão olímpico individual. Por mais que o Ted fosse tricampeão olímpico, ele não era individual. Então, os japoneses ainda tinham Supremacia. esse poder. Eles tinham um argumento para dizer assim, ó, não, peraí, o maior é nosso. Exato. Entendeu? E aí todo o país francês querendo ver o Teddy quebrar esse recorde em casa, dentro da França. E você saber disso, eu tenho certeza que você sabia disso. E você entrar ali, meu Deus, eu não posso errar. E aquele eu vou logo falar por mim. Eu não conseguiria. E, cara, para terminar, uma coisa que eu queria falar muito, que eu até esqueci de falar, sobre essa questão de arbitragem, né? Cara, quando a gente pensa em arbitragem, muita gente me pergunta, cara, por que você não é árbitro? Você entende tanto de arbitragem, por que você não é árbitro? Vou falar para todo mundo de casa. Todo atleta de judô, todo técnico de judô, todo professor de judô tem que saber tanto quanto ou mais do que os árbitros sobre a regra. Porque a gente vê muitos técnicos indo pedir. Porra, eu que tô ali perto de vocês, ou tô ali, eu fico vendo às vezes os caras pediam uma coisa que não é possível que o cara. Não é possível que o cara tá. Ou ele tá inventando essa regra, ou ele é muito doido e não entende da regra. Ou falta de conhecimento. Porque quando você entende da regra, você já cria credibilidade por entender da regra. Então você vai ter um debate ali muito mais profissional. Sim. Quando você chega ali e fala coisa com coisa, se você chegar ali falando coisa com coisa com os árbitros, o árbitro já vai ter uma impressão negativa, judoisticamente falando, de você. Como assim? Esse cara não entende de judô. Então, às vezes, tu vai até certo lá, mas o cara, meu irmão, esse cara não entende de judô. Lá e vem ele de novo, vai vir falar aqui coisa que não existe. Então, você atleta, você técnico, você professor, você que trabalha com judô de alguma maneira, estudem a regra de judô. Sempre que tiver uma atualização, se atualizem, procurem nos seminários de arbitragem do seu estado, debata com os árbitros do seu estado ou os árbitros que vocês conheçam, porque é muito importante, porque eu vejo muito nas competições profissionais do judô, técnicos, atletas pedindo coisas que não existem dentro do judô e perdem credibilidade. Eu já percebi que perdem. Então, eu precisava muito falar isso, porque é muito importante, né? E outra coisa que eu acho interessante, Mariano, é a gente falar sobre o que o Mariano falou. Treinem também e como a gente, para mim não esquecer, né? Existe a lista do SOR, que é um livro gigante que tem todas as regras, que tem as regras das competições, tem tudo. Então, se vocês lerem aquilo e lerem, relerem, vocês vão aprender a regra, vocês vão ter autoridade para falar sobre as regras de judô. Eu sempre estou lendo, já li mais de 10 vezes, e sempre que tem uma atualização eu leio de novo, que é muito importante a gente estar lendo e estar se atualizando sobre a regra do judô mundial, porque o judô, o que vem lá do Japão, o que vem lá da Fiji, chega no Brasil, chega no seu estado e tem que chegar na sua academia. Tudo que é diferente disso está errado. E quando você fala em SOR, Sports Organization Rules, que são as regras esportivas, né?
O mundo inteiro hoje fala disso. E todo mundo tem acesso a isso hoje em dia. Você entra no site da Federação Internacional de Judô, você pode baixar o SOR. Qualquer pessoa. E se você tem dificuldade de idioma, você pode traduzir. Então, veja bem a facilidade que as pessoas têm hoje, né? E a importância da credibilidade do técnico. Eu reafirmo as suas palavras e eu digo o mesmo para os árbitros. O árbitro só tem credibilidade se ele tiver uma boa argumentação, não no que ele acha que é ou deve ser, mas naquilo que é baseado pelas regras. Mudanças estão chegando. Participei de algumas. Coisas novas vão vir. Para alguns, ótimo. Para outros, nem tanto. O que eu disse em relação a Paris? Os melhores serão aqueles que vão saber se adaptar. E atleta e técnico são pessoas extraordinárias que se adaptam de uma forma extraordinária. Eles conseguem achar brecha em tudo. Por que não colocar na planilha de treinamento o estudo das regras? O atleta deve. Ele não pode, com um azare e 2 shidôs, perder um combate por 3 shidôs e o outro não tem nada. Você entende? Ele tem que saber um pouco disso também, saber jogar um pouco com as estratégias. Na Olimpíada a gente viu atletas isso. perderem medalhas por não saber da regra, né? Exato. Então é muito importante o atleta, o técnico, todo mundo, como eu falei, saber da regra. E como o Sensei André Mariano falou, a gente não pode falar muito ainda sobre isso, porque ainda está sendo decidido, então qualquer coisa que a gente falar aqui pode não passar de uma bobagem, né? Então a gente ainda não pode falar sobre as mudanças das regras ainda, porque elas ainda não mudaram e elas não foram decididas, elas estão sendo estudadas e avaliadas pelo André Mariano, pelo Daniel Lascal e por todos os que fazem parte aí dessa comissão da FIGE, que trabalham com a arbitragem no judô. E, cara, muito obrigado, foi muito bom. Eu acredito que a gente tem que fazer mais. Eu nem nunca pensei assim em fazer um podcast com uma pessoa e já querer de novo. Porque eu acho que esse papo nosso aqui é tão infinito que se a gente fosse ficar aqui, a gente ia ficar 10 horas falando, tem muita coisa. Porra, tem muita dúvida de arbitragem, muita... Esse papo eu garanto para vocês, afirmo para vocês que foi só mais para vocês conhecerem o André Mariano, mas a gente vai querer fazer outros com perguntas de vocês aí de casa sobre arbitragem, porque o nosso papo é infinito. Então eu já te convido para um volume 2, né? Volume 2. Para um volume 2. Então, muito obrigado por ter participado e ver tua humildade, ver que tu é um judoca na plenitude mesmo, de estar treinando judô, de querer competir ainda, de dar aula de judô em todas as esferas. Eu me identifico muito com você porque eu também estou em todas as esferas, né? Então, parabéns e muito obrigado por ter aceitado aí o nosso convite, de verdade. E para não perder o costume, vamos brindar o nosso café com judô, né? Agradecê-los e dizer para vocês uma coisa. Tem uma ação que você fez um tempo atrás que nós vamos fazer juntos. Você fez o passo a passo do dia de um atleta de judô, não fez? Com vários? Vamos fazer um passo a passo do dia de um árbitro de judô. Eita, meu irmão, para as pessoas entenderem como que nós devemos nos preparar adequadamente para certas competições. Quando é de criança, quando é de adulto, quando é de veterano, etc. Fica para outras situações. E quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa que gosto muito de presentear. Eu trouxe 2 lembranças para você, né? Para que você guarde no seu coração. A primeira está aqui dentro, eu gostaria que você abrisse aqui ao vivo. Ao vivo, hein? Né? Ó a responsabilidade. E mostrasse para o pessoal. Né? Uma grandona, 2 pequenininhas. Aqui foi a final olímpica entre o Ted Riner e o Kim da Coreia do Sul, que o Sensei André Mariano arbitrou, né? E entrou para a história aí.
arbitrando uma final olímpica por equipe, final de mundial por equipe. Ele zerou o game ali no meio, né? Agora fica pro outro lado. Completo. E assim... Muito obrigado, Sensei. Jigoro Muito feliz. Kano dizia, e no Código Moral do Judô, que a amizade é o mais puro dos sentimentos humanos. E isso daqui que você está recebendo foi um presente que eu recebi de um amigo. Eu posso falar o nome dele? Pode não, Posso, né? deve. E eu sei quem é. Posso falar? Pode falar. Diego Ramon. Diego Ramon, um grande amigo do Rio de Janeiro, árbitro da nova geração, essa geração tão forte que está chegando no Brasil e que vai dominar o nosso futuro. Cara, e diga-se de passagem, o Diego Ramon, eu moro no Rio, né? Então eu acompanho toda a arbitragem lá. O cara é bom arbitrando, cara. E assim... E ele vive o judô, tá quase todo dia na academia, treina, faz tudo. Assim como o Diego, nós temos vários que eu poderia nominar aqui. Por quê? Porque estão fazendo o que, com todo respeito e verdade, estão fazendo o que a maioria não faz. Que é estudar, é praticar, é buscar, é assistir, é ter humildade para perguntar, aprender, debater. Não, Sensei, eu não concordo porque a regra diz isso. Aí o Sensei mais antigo vai ter que pensar. Não, é assim, assim, acabou e ponto. Não tem mais espaço para isso hoje. Né? E continuando, Júnior, eu trouxe também uma outra lembrança para você. Pô, né? Obrigado. Essa eu acho até sem jeito. Essa eu acho que você vai gostar. Porque mais do que essa daqui, isso impossível. É pra você. Isso aqui eu vou fazer um quadro. É melhor essa outra que eu vou te mostrar, porque você vai usá-la bastante no dia a dia. Então, tá aqui. Primeiro. E eu tava curioso pra saber o que tinha dentro dessa sacola. Mimozinho pra você. Opa, da Fiji, rapaz. Isso aí é uma... Rapaz. Mostra aí a primeira pra você escrever. Minhas anotações agora, parte tática e técnica. É com a da caneta Olimpíada. da Olimpíada, cara. Que legal. E uns chocolatinhos maravilhosos pra você aí, ó. Caraca, chocolate da Fiji. Sabia que existia, de cara. Ouro, É viver me aprendendo, hein? Sim. Caraca, tá chocolate de ouro da Fiji. Eu não vou comer isso não, André Mariano. Come que é gostoso. Não, é suíço, é maravilhoso. Vou guardar, cara. Tem suíços e tem belgas. Eu vou comer 2 e guardar 2, beleza? E aqui para você colocar seu judogi, levar os seus Olha kimonos. Isso! Ah, mentira, tá bom? cara. Isso não tem... Para que você se sinta aí pertencente. Meu Deus do céu, olha isso, galera. Ah, meu irmão, tu é demais, viu? Puta que pariu, desculpa, palavrão. Para você. Meu Deus do céu. Cabe tranquilamente 2 kimonos mais a roupa, ela estende a mochila, é maravilhosa, cabe Vou logo notebook. avisando pra mulher de casa, não vai tomar. Porque isso aqui é... Tô feliz e tô triste, que é confusão, meu irmão. Yasmin, pode usar, mas saiba que o presente foi para ele, mas com tranquilidade, usem numa boa. Sem moderação. Sem moderação. Cara, obrigado, viu? Foi muito bom o nosso papo. Muito bom, obrigado. E já te convido pro volume 2. Quando for lá no Rio de Janeiro, me avisa dias antes pra gente estar divulgando. Eu quero muito fazer de novo com você, porque eu acho que a gente precisa ter esse papo de novo com outros assuntos que é importante. Falar de regra, falar dessas coisas. E assim, Café com Judô, essa é minha, estava presente em Paris, que eu te mandei. Deixa eu só lembrar, gente... ninguém vem com a blusa do Café com Judô e tal pra fazer, mas o Sensei André Mariano fez questão. Ele me comprou a camisa do Café com Judô, ele me comprou a caneca, ele é um cara que sempre tá me ajudando. Então, eu fui até pego de surpresa que ele fez questão de vir aí uniformizado com a camisa e a caneca do poder, né? Então, obrigado, Sensei. Falta o boné, em breve eu vou adquirir. Falta o boné. Mas obrigado aí, eu até fiquei surpreso, que eu achei que você não vinha e veio, mas eu não peço pra ninguém vir assim, com a camisa, nem com a caneca, eu não imponho pra ninguém, mas ele tem o material completo, reza a lenda que quando ele leva pras competições internacionais, ele arbitra bem, né? Não sei se é verdade. Levei nas últimas, né? De Paris foi o máximo. E assim, como eu digo pra você, às vezes, nas nossas conversas particulares, tem espaço para todo mundo. Tem espaço para todo mundo. Tem espaço para todos. Em todas as ramificações do judô. Lógico, sobrevive aquele que melhor se prepara e aquele que vai se adaptar melhor. Aquele vai sobreviver melhor. E uma última coisa para nós finalizarmos, eu não poderia deixar de citar isso hoje, a minha carreira, a minha performance,
principalmente nos Jogos Olímpicos. Eu devo muito a toda a educação que meus pais me deram, né? Inclusive, em algumas reportagens, eu ofereci por honra e glória dos meus pais que já são falecidos. E hoje, exatamente, faz 1 ano que meu pai faleceu. Então, eu estou aqui me sentindo muito feliz de estar aqui, porque eu consegui escrever o meu nome na história do esporte mundial, né? Toda vez que eu escutava Mariano dos Santos, me remetia a meu pai, a toda a minha história, e eu quero deixar claro da importância dos familiares na nossa formação. Os meus senseis, todos os meus professores, os meus colegas de treino, os meus adversários de tatame foram extremamente importantes, que hoje são amigos. Todos os meus alunos, todas as pessoas que estão envolvidas comigo, minha família, meus familiares, os árbitros, amigos, amigas, todos vocês foram e são importantes na minha formação. Então, nós precisamos sempre estar mudando, né? A nossa vida é uma constante mudança. E todo esse sucesso, todo esse mérito, Júnior, eu devo a 2 pessoas extremamente importantes na minha vida. Minha mãe se chamava Ângela Trevisolo dos Santos, descendente italiano. E meu pai era indígena, nascido em Alagoas, em Palmeira dos Índios, José Mariano dos Santos. A essas pessoas, a minha gratidão, que um dia nós possamos, na graça, nos reencontrar. Obrigado de Amém. coração. Obrigado, Sensei. Tamo junto. Valeu. Obrigado, pessoal. Tudo de bom. Valeu, galerinha. É nóis. Valeu. Abraço.